Dando continuidade à correção, vou resolver agora o exercício 5. No enunciado do exercício 5, nós temos o seguinte: uma moeda e um dado são lançados simultaneamente. Qual a probabilidade de ocorrer cara e um número ímpar? Então, um exercício bem simples. Então, quando a gente lança o dado, né, o dado ele faces de 1 a 6. E as moedas, então a moeda ela tem cara e coroa. Então o espaço amostral pode acontecer o que? Então o espaço amostral, nosso ômega, vou colocar aqui dado, moeda. Então pode acontecer o que? Pode sair 1 e cara ou 1 e coroa. Mesma coisa. 2 e cara, 2 e coroa. 3 e cara, 3 e coroa. 4 e cara, 4 e coroa. 5 e cara, 5 e coroa. 6 e cara, 6 e coroa. Então seria essas possibilidades. Então eu tenho que o n de ômega é fácil, né? São 6 vezes 2, 12. Né? O meu evento A, na verdade, seria ocorrer cara e um número ímpar. Então isso seria 1 e cara, que mais? 3 e cara, 5 e cara. Seria só esses, né? Então, qual é a probabilidade de ocorrer cara e um número ímpar? Então seria 3 sobre 12, o que simplificado tá 1 quarto. Então é só vir aqui e marcar letra A. Problema. Vamos resolver agora o exercício número 6. Em uma bandeja há 10 pastéis, sendo 3 de palmito, 5 de carne, 2 de queijo, todo com o mesmo formato e aparência. Se Dudu retirar 3 deles ao acaso, sucessivamente sem reposição, qual a probabilidade de que exatamente 2 sejam de carne? Então aqui nós temos duas possibilidades, porque o que ele exige que exige exatamente 2 de carne. Então a gente pode ter uma primeira opção, né? Nós poderíamos ter um pastel de carne, o primeiro pastel de carne e a segunda opção ser de palmito. E numa segunda possibilidade, a gente poderia ter carne e queijo. Seriam essas duas possibilidades para a gente analisar. Então, na primeira possibilidade, a gente tem a possibilidade de ser pastel de carne. Então, nós temos quantos pastéis de carne? Nós temos 5 em 10. Como é sem reposição, então o segundo pastel ser de carne seria de 4 em 9. E a possibilidade de ser de palmito, né? Palmito nós temos 3 de palmito e agora em 8. Então seria esse o primeiro cálculo que a gente teria que fazer, e o segundo cálculo parecido. Também 5 pastéis em 10, na primeira possibilidade, 4 em 9 na segunda possibilidade, e nós teríamos 2 pastéis de queijo em 8. Então, fazendo essas contas, a gente teria o total, né? Então, para facilitar as contas aqui, eu vou simplificar. Ó. O 5 por 5 dá 1, o 10 por 5 deu 2. Posso simplificar aqui o 4. O 4 por 4 dá 1, o 8 por 4 deu 2.
E posso simplificar o 9. O 9, o 3 por 3 dá 1. E o 9 por 3 deu 3. Então em cima ficou 1, embaixo ficou 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. E aqui tem um detalhe. Como cada um dos pastéis de carne, a gente pode, esse pastel aqui pode, desculpa, cada um dos pastéis de palmito pode ocupar qualquer uma das três posições, 1, 2, 3. Então a gente pode por 3 posições diferentes. Então o pastel de palmito poderia ocupar qualquer uma dessas 3 opções. Então a gente vai multiplicar por 3 aqui, porque são 3 possibilidades. Então aqui eu vou multiplicar isso por 3. Então eu vou simplificaria 3 sobre 12, o que daria 1/4. Ok? Aqui embaixo, o mesmo raciocínio. O pastel de queijo, ele poderia ser o primeiro, poderia ser o segundo, poderia ser o terceiro. Eu trabalhei com a hipótese de ser o terceiro, mas então ele pode ocupar qualquer uma das 3 posições. Se a gente for fazer o mesmo processo de simplificação aqui, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 deu 2, o 8 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, o 2 por 2 dá 1, o 2 por 2 dá 1, e eu tenho então 1 sobre 2 vezes 9, 18. Como são 3 possibilidades, vezes 3, então isso deu 3 sobre 18, que simplificando vai dar 1/6. Então, qual é a probabilidade de acontecer? Então eu vou ter que somar essas duas possibilidades. Então a probabilidade de ocorrer seria 1/4 mais 1/6. A gente tirando o mínimo aqui, o mínimo dá 12, né? 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 1, 2. Então 3 mais 2 dá 5, e nós temos 5/12 de resposta para o exercício. Então é só ir marcar a letra B. Exercício número 7 agora. Exercício número 7 diz que nós temos 2 estojos idênticos sobre a mesa. Um deles tem 3 canetas pretas, 2 vermelhas e 3 azuis. Então eu vou chamar de E1. O E1 ele é composto por 3 pretas, 2 vermelhas e 3 azuis. Então, total aqui, o N de E1 vai dar 8. O E2, o estojo 2, ele tem 2 canetas pretas, 2 pretas, ele tem 4 azuis e ele tem uma vermelha. Então o N de E2 deu 7. Então eu quero saber a probabilidade primeiro de escolher um dos 2 estojos, E1 e o E2. Então a probabilidade de escolher um dos 2 estojos é 1/2. Eu posso escolher qualquer um dos 2. Agora no E1, qual a probabilidade de eu retirar uma caneta na cor preta? Então vai ser de 3/8. Qual a probabilidade de eu tirar uma caneta vermelha? É de 2/8. E a probabilidade de eu tirar uma caneta, deixa eu só mudar aqui para ficar um pouco melhor. Então a probabilidade de eu tirar uma caneta preta é de 3/8. A probabilidade de eu tirar uma caneta vermelha é de 2/8. E a probabilidade de eu tirar uma caneta azul é de 3/8. Mesma coisa em relação ao E2. Tirar uma caneta preta em E2 é de 2/7. De eu tirar uma caneta vermelha em E2 é 1/7. E de eu tirar uma caneta azul em E2 é de 4/7.
Então, no meu problema, eu quero saber qual é a probabilidade de retirar, né? Fabrício escolhe um estojo ao acaso e dele está aleatoriamente uma caneta. Qual a probabilidade de Fabrício tirar uma caneta vermelha? Então, a probabilidade do Fabrício tirar uma caneta vermelha, então, se ele for por esse caminho, vai ser 1/2, para ele escolher é 1, vezes a probabilidade 2/8 de tirar a vermelha. Se ele escolher o outro caminho, mais então 1/2 vezes a probabilidade de tirar uma caneta vermelha, que é 1/7. Então, se a gente simplificar aqui, então a gente vai ter como resultado 1/8, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 8 dá 8, e mais 1/14, que 2 vezes 7 deu 14. Então, tirando o mínimo aqui, o mínimo de 8 e 14 dá 56. 56 dividido por 8 dá 7, 7 vezes 1, 7. Mais 56 dividido por 14 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, 7 mais 4 deu 11 sobre 56. Que tem como resposta a letra D. O último exercício. No cadastro de um cursinho pré-ENEM estão registrados 600 alunos, assim distribuídos. Então, o total é 600. Alunos. E eles estão distribuídos o seguinte. Então, nós temos rapazes 380, consequentemente, moças seria 600 menos 380, que dá 220. Deixa eu escrever para o pessoal entender. 600 menos 380, que é igual a 220 moças. E aí nós temos as seguintes situações. Nós temos 105 moças que já concluíram o ensino médio. Então, vou chamar de EM quem concluiu o ensino médio. Então, das moças que concluíram o ensino médio, né, nós temos 105. Como são 220, então a quantidade de moças que não concluíram o ensino médio, vou pôr um traço em cima, seria 220 menos 105, que dá 115. Então, isso aqui são as moças. Deixe-me indicar aqui, de alguma forma, que isso é não daqui a pouco eu acho que a gente vai para perceber. Então, aqui eu estou colocando as moças. Bom, em relação aos rapazes, nós temos que 200 estão cursando o ensino médio. Se eles estão cursando, né, os rapazes, se eles estão cursando é porque não terminaram ainda. Então, desses rapazes, nós temos que 200 ainda estão cursando o ensino médio. Como são um total de 380 rapazes, nós temos então que 180 já terminaram o ensino médio. E aí vem a pergunta, né? O nome do cadastro selecionado ao acaso, quer saber qual a probabilidade do nome escolhido ser de uma mulher, sabendo que a pessoa está cursando o ensino médio. Então, quem está cursando o ensino médio é quem ainda não concluiu o ensino médio. Então, o total de pessoas aqui, ó, dá 315, que ainda não terminaram o ensino médio. Então, desses que não terminaram o ensino médio, quer saber qual a probabilidade de ser uma mulher. Então, é uma moça. Então, a probabilidade de ser moça, dado que está cursando o ensino médio, vai ser igual a 115 sobre 315. E nós temos 115 moças no total de 315. Simplificando isso aqui por 5, 115 por 5 dá 23, 315 por 5 dá 63.
Então o total vai dar 23 sobre 63. É só ir marcar a letra D. Ok? Então finalizo assim o teste. Espero que vocês tenham ido bem. Um abraço.